eu queria falar sobre uma coisa que eu até já costumo falar, eu gosto de falar sobre isso. A gente vai passear um pouco aqui do texto da mulher samaritana e falar da necessidade da cura da religião. A cura da religião na igreja atual. E quando a gente fala de cura, é natural que se pense que a gente está falando que algo está doente, que há uma doença, que há uma enfermidade. E o triste é que a gente compreende que a igreja atual ela está doente. Vocês concordam comigo? A igreja atual está doente, muito doente. E o pior doente é aquele que não admite que está. Milhares de anos de palavras, de evangelho, e continuamos não compreendendo a mensagem de Cristo para nós. Estamos lendo a palavra, quando lemos, mas não estamos compreendendo, não estamos assimilando. Não estamos procurando aprender dele, porque ele fala, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele fala, não aprenda apenas do que vocês ouvem falar de mim, não aprenda apenas da palavra, procure aprender de mim, através do meu exemplo, de quem eu sou, de quem ele é. João 4, a partir do versículo 1 diz: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos.
e ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que come. Assim é verdadeiramente o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado à mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Amém? Amém. Deus abençoe a sua palavra. Então, começando aqui, né, apesar de a gente vai falar sobre religião, né? A religião no sentido pejorativo, porque religião no sentido natural, o sentido verdadeiro dela é religar, né? Nós somos decaídos, né? Caímos lá com Adão, e a religião ela serve para nos ligar novamente ao Senhor. Mas vamos falar da religião no sentido pejorativo. E apesar de não estar muito ligado ao texto, a mensagem de hoje, vale a pena falarmos um pouquinho dos versos 1 ao 3, que é o início desse texto que eu li. Notem que o texto ele já começa com um probleminha dentro da igreja. O versículo 1 fala assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Olha aí. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez para a Galiléia. Olha só, é aquele caso. Alguém chega para o pastor e fala assim: olha, aquela igreja lá está batizando mais do que a gente, sabe? João, Senhor, está batizando muitas pessoas. O Senhor, ele notou isso, o que ele faz? Por causa disso, ele sai da Judéia, da região ali de Jerusalém, e volta para Galiléia. Alguns historiadores acham, alguns estudiosos acham que ele fez isso realmente para que esse murmurinho não aumentasse. Ele preservou João, ele queria preservar João, ele queria preservar a igreja, estão entendendo? Uma coisa que falta muito hoje na gente é preservar o irmão. A gente fala de coisas hoje dos nossos irmãos e a gente não se importa com eles. E não é porque você às vezes não vai um pouco com a pessoa que você não deva se importar com ela. E isso já é uma coisa que a gente já tem que começar de agora a aprender dele, ver como ele agia. Olha como ele agia, como ele fazia. Ele sai e vai para Galiléia. Na verdade, então começa agora a mensagem, quando no versículo 4 fala assim: era necessário passar por Samaria. Quando ele sai da Judéia e vai para Galiléia, ele tem que passar por Samaria. Se vocês estão aprendendo de Jesus, olha só a diferença da coisa. Se vocês estão aprendendo de Jesus, eu posso perguntar a vocês assim: era necessário que ele passasse por Samaria? Estão com medo de responder. O texto diz que sim, era necessário. Mas era necessário porque ele tinha propósito em passar por Samaria. Porque o caminho normal dos judeus naquela época não era passar por Samaria. Eles contornavam Samaria. Eles passavam pela Transjordânia, pelo curso do Rio Jordão.
aonde habitavam vários gentios. Eles preferiam passar pelos gentios do que passar por Samaria. Então, se você, de repente, entenda isso, se a gente lê a Bíblia, lê a palavra apenas como um livro de história, a gente pode até falar assim, não era necessário ele passar por lá. Mas para Jesus era necessário, porque havia propósito. Ele tinha propósito em todas as viagens dele. Jesus tinha propósito nas viagens. Eu preciso ter propósito nas minhas viagens. Repete comigo, eu preciso ter propósito nas minhas viagens. Eu preciso ter propósito nas minhas viagens. E muitas vezes a gente viaja mesmo, né? A gente viaja dentro da igreja. Mas até as nossas viagens, como a gente brinca lá com o pastor, que às vezes a gente brinca, fala um monte de coisa, pensa coisas que as pessoas acham que é viagem da nossa cabeça dentro da igreja. Essas viagens, elas têm um propósito dentro do coração do pastor, dentro do nosso coração, do coração da liderança. É um propósito que o Senhor coloca. Tudo que o cristão tem que fazer precisa ter um propósito em Deus, né? Jesus sabia o que ia acontecer em Samaria. É bem mais do que você está pensando. Você ainda está achando que o que vai acontecer em Samaria é simplesmente o que eu li agora aqui no texto, mas vai acontecer muito mais. Versículo 5: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta da meia-noite. Texto de João, você vai ver sempre João tendo uma ótica de Jesus humana, falando, olha, Jesus estava cansado, Jesus estava sedento. O verbo, ele se fez carne verdadeiramente. Ele sentia fome, ele sentia sede, né? ele se cansava, sentia sono. Mas Sicar ficava perto de Siquém. E Siquém ficava um monte de Gerizim. Eram as terras onde foram enterrados os ossos de José quando aquele povo saiu do Egito. A minha pregação é um pouco, parece que é uma aula, né? Tudo bem. Aleluia. Tudo bem. Não é que eu sei que vocês já sabem isso. Tá? Então, os ossos de José foram levados para ser enterrados em Siquém. Esse lugar, o próprio Jacó, o próprio Jacó, os dois, o lugar, o Monte Gerizim, né, Siquém, o próprio Jacó, eles eram venerados pelos samaritanos. Ali já tem a primeira religiosidade que Jesus vem quebrar. Estão entendendo? Eles tinham uma veneração por isso. Versículo 7: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Na tua Bíblia isso está aí em parênteses. O texto de João, como eu te falei, é o texto que mais mostra a humanidade do Senhor. Ele foi beber água, os discípulos foram comprar comida para ele. E olha que nesse ir beber água, os discípulos foram comprar comida. Raramente o Senhor ficava só. Nesse momento ele ficou só. Aquela mulher samaritana, ela vai lá beber água. Raramente uma mulher samaritana ia só pegar água no poço. Geralmente ia uma quantidade de mulheres. Então aquele momento ele foi propício, foi um momento que o Senhor preparou. Ela talvez estivesse só, inclusive, a gente também não pode dizer que ela foi só apenas porque ela quis ir. Talvez ela estivesse só justamente por causa da discriminação. Porque ela era uma mulher que já estava no sexto marido. Ela era uma mulher que já estava no sexto marido. E a gente vai ver isso mais para frente. A gente vai compreender o quanto era o sofrimento dessa mulher. Porque ela, além de ser mulher, e já era discriminada naturalmente por ser mulher, ela era uma mulher que estava no sexto casamento. E um estudo que eu li, ele fala de
uma coisa bem legal, fala que foi um encontro de isolamentos. Jesus era um homem, é o Filho de Deus, o próprio Deus, santo, puro, perfeito. E por isso ele era um homem muitas vezes só, isolado. Foi um encontro do isolamento de Cristo por sua santidade, com o encontro com o isolamento dessa mulher samaritana por causa do seu pecado. A mulher samaritana lhe perguntou, você imagina, ela nunca ia imaginar isso. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Irmãos, os samaritanos eles não se davam bem com os judeus, porque na época do exílio, a região de Samaria, porque existia o reino do norte e o reino do sul. Vocês já ouviram falar disso, né? Existia o reino do norte e o reino do sul. Quando esses reinos se dividiram, e todo o povo de Israel, ele era acostumado a adorar a Deus no templo em Jerusalém. Quando vem o reino do norte, né? O reino de Israel estabelece como lugar de adoração a Deus o Monte Gerizim. Principalmente, não só porque eles não poderiam ir lá, principalmente porque era muito distante. E eles estabelecem esse lugar como um lugar santo, ainda mais porque o Monte Gerizim é aquele lugar, primeiro lugar onde Abraão estabelece um altar de adoração a Deus quando entra na terra prometida. Só que tem um detalhe, quando os assírios dominaram, nesse exílio, quando os assírios dominam aquele povo de Israel, ele vai lá e coloca um povo não judeu, um povo ímpio naquele lugar. E o que acontece? O que acontece quando aquele povo ímpio vai habitar naquele lugar? Acontece o que infelizmente tem acontecido até hoje. Em vez da gente influenciar aquele povo, eles se tornaram influenciados. E o que aconteceu? Entrou a idolatria daquele povo ímpio. E por causa disso, o povo de Israel, todos os judeus, começaram a ter um completo ódio. Não era só um ódio, vocês não estão entendendo. Os samaritanos, eles eram para eles impuros, eles não podiam se encostar nos samaritanos. Era uma coisa terrível, como você não vê, acho que hoje. Porque para o restante dos judeus, aquele povo pecava contra Deus, aquele povo errava contra Deus. Vocês estão entendendo? É como acontece um pouco com a gente hoje. Hoje a gente está dentro da nossa igreja, a gente acha que a gente é crente, porque a gente está aqui cantando louvores, que a gente está aqui no retiro, e acha que aquele povo que está lá no carnaval é todo mundo. Então essa religião, é essa religiosidade que a gente está analisando aqui nesse momento. E uma coisa que é importante, que a gente pode tirar disso, principalmente para os jovens, é que quando o crente se une ao não crente, inevitavelmente vai trazer alguma idolatria na sua vida, alguma religiosidade. Por isso que nós pais temos que ter esse cuidado dos nossos filhos, buscar que os nossos filhos, que as nossas filhas, os nossos filhos possam se unir com outras pessoas que não tenham julgo desigual, para que não venha sofrimento mais tarde. Versículo 10, Jesus responde a ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Olha só, como acontece várias vezes na palavra, o Senhor falava em espírito, as pessoas não entendiam em espírito. Ele não estava falando de uma água normal, ele estava falando da salvação que ele tinha ali à disposição dele. A primeira enfermidade, a religiosidade que Jesus tinha para curar era essa, a idolatria a Jacó e o seu poço. Então Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der
nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que jorrar para a vida eterna. Jesus falava da salvação que ele era para ela. Jesus falava de uma realidade espiritual, mas ela continuava entendendo sua realidade física. A mulher que disse de novo: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem precise voltar aqui para tirar a água. Olha só, ela ainda está pensando na água normal. E ele lhe disse: vai, chame seu marido e volte. Olha só como ele fazia. Aí mudou tudo o negócio. Não tinha nada a ver com o que ele estava falando com ela. Vai lá e chame seu marido e volte. Alguém pode até entender mal. Se essa mulher não está entendendo nada, chama o homem para que entenda. Mas não era isso não. Ele lhe disse: chame seu marido e volte. Porque ele sabia o que ela ia responder para ela. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus mostra agora o seu lado divino, falando de coisas que só ela sabia. Mas ao mesmo tempo, segundo alguns estudos também, e não sei se alguns de vocês já tenham lido sobre isso, esses 5 maridos que ele fala ali eram os cinco deuses que os samaritanos adoravam. Ao mesmo tempo, Jesus estava falando contra a idolatria daquele povo. Só que reparem uma coisa: muitas vezes nós, com os nossos amigos que não são da mesma crença que nós, entramos em discussões relacionadas à religião dessas pessoas, discutindo sobre essa religião, às vezes ocasionando até uma briga, um rompimento de uma amizade. Veja que Jesus está falando com essa mulher, em momento algum ele está discutindo as coisas concernentes à religião dela, a não ser nas entrelinhas. Jesus estava sendo para ela o próprio Deus. Ele estava mostrando para ela, estava vendo nele algo diferente, sem ele falar sobre a religião dela. Aí, nesse momento, a mulher diz: agora vejo que o Senhor é profeta. E quando ela viu que ele era profeta, mudou a todo curso da conversa. Agora a conversa vai para a religião. Quer ver? Versículo 20, ela diz: nossos antepassados adoraram neste monte. Olha aí, quando você estiver conversando com seu amigo que é católico, de outra religião, converse sobre isso com ele. Se ele te perguntar, não precisa você chegar e falar. E ela chega para ele e fala: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas tem uma coisa bacana aqui nela também, mesmo com o seu pecado, mesmo sendo pecadora, ela tinha um zelo pelas coisas de Deus. Mesmo sendo pecadora, mesmo tendo seus problemas, e talvez tivesse realmente, devido ao seu sofrimento, eu não sei, talvez muitos de nós estivessem passando por tudo que ela passava, talvez não quisesse nem mais saber de Deus. Mas ela fala assim: como que a gente deve adorar? É aonde que a gente deve, não é como, ele vai responder como, mas ela pergunta aonde que nós devemos adorar. Quando os reinos se dividiram, Judá permaneceu adorando o Senhor em Jerusalém. Israel, como eu falei aqui, passou a adorar o Senhor em Siquém, e por isso era a dúvida deles. Aí, versículo 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que você... Isso aqui ele não está falando só para ela não, ele está falando para vocês, para nós todos. Creia em mim, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte. Vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês não adorarão o Pai, não é independente de tempo. Talvez não é isso aqui, não é a construção, não são tijolos. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Ela deu abertura para ele falar isso. Adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação ela vem de Deus. Eles sabiam que a salvação vem de Deus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Ele faz uma afirmação reveladora.
E é uma afirmação tão revolucionária para aquele momento quanto para hoje, continua sendo. Porque a gente continua religioso, a gente continua idólatra, a gente continua adorando lugares, a gente continua adorando templos construídos por mãos humanas, cegamente adoramos a líderes religiosos, e pior, líderes religiosos televisivos que estão roubando o povo de Deus e o levando para o inferno. Esses dias eu estava vendo lá a televisão e botei na CNT, e era um programa lá de uma igreja, vocês sabem, e era as pessoas de branco falando sobre um monte de coisa, sobre feitiçaria, sobre um monte de coisa, e o que eles davam como a solução para você se livrar daquilo era o copo com água, era a rosa ungida, era um monte de loucura. A gente passa em frente a algumas igrejas que está escrito: traga a sua água e venha pegar o seu elemento santo. Abra a Bíblia de vocês em Provérbios 6. É bom que vocês prestem atenção no estado que está a igreja. E eu posso chegar a falar assim: analisemos a nós mesmos, até a nossa igreja. Versículo 16 de Provérbios 6 fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. Algumas versões são ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Alguma dessas coisas vocês veem dentro da igreja? Olha só, isso é só um verso da Bíblia, são 4 versos da Bíblia, né? Que falam de 7 coisas que Deus odeia. De 7 coisas que Deus odeia. E ele diz que a 7ª ele abomina. Só que a maior parte dessas coisas está dentro da igreja hoje. Principalmente a última, que é a que ele abomina. Como pode? Enquanto isso, boa parte dos cristãos estão julgando as pessoas pelo seu jeito de vestir, pelos brincos que usam, pelas tatuagens no corpo, porque bebeu, porque fumou, porque foi a um show secular. Não estou dizendo que isso é bom, não. Pior, alguns estão julgando as pessoas pelos pecados que elas cometeram lá atrás. Pior do que julgando, estão condenando. Ou seja, sabe o que muitas vezes a gente está se tornando? Cristãos com redes de pesca. Pescadores, mas não aqueles pescadores que Jesus falou que Pedro iria ser. Não aqueles pescadores de vida que Jesus falou que nós seríamos. Mas sabe o que? Pescadores que estão indo ao mar do esquecimento para pegar de volta aquilo que o Senhor jogou lá. Porque a gente vive lembrando do pecado do irmão. Ainda mais quando a gente é pastor, né? Realmente, pastor tem uma responsabilidade muito grande, mas esses não entendem. Estão se enganando, perderam o temor. Sua alma, seu coração estão doentes, como naquela passagem de Isaías que ouvimos ontem, de tal forma que não conseguem mais identificar o lamaçal em que estamos atolados. Essa passagem da mulher samaritana, ela é linda, não é linda? Não é linda? É linda. É linda de se ler. Mas com certeza, se ela fosse hoje, lá em Itapeba, nós mesmos estivéssemos julgando Jesus por estar conversando com ela. Porque é muito lindo no papel. É muito lindo. E a gente tem que compreender que, olha, o texto de João diz que o Senhor, a palavra, o verbo se fez carne. Mas sabe para quê? Para que a nossa carne se torne verbo. Para que a nossa carne, para que nós possamos nos chegar o mais próximo do que Cristo foi. Para que possamos aprender dele. Para que em muitos momentos da nossa vida, a gente, em decisões que devemos tomar, em coisas que devemos fazer, devamos consultar a ele. Eu confesso a vocês, irmãos, que eu mesmo, eu acho que já
fiz algumas coisas, já fui por caminhos errados, porque eu não tive essa sabedoria de orar antes, de falar com Ele, mas principalmente de procurar saber como Ele faria. Não nos preocupamos com os outros. A gente diz que se preocupa, mas é mentira, a gente não se preocupa. Essa semana, lá no meu trabalho, eu deixei uma pessoa meio sem graça, porque ela passou na praça e viu que tinha um rapaz que era da PIB, inclusive, numa mesa lá de bar, e junto com ele na mesa tinham dois rapazes se beijando, dois homens, se beijando, se agarrando, e essa pessoa começou a rir. E eu falei para ele, ficou sem graça, porque eu falei para ele assim: você era para estar chorando, você está rindo? Você era para estar chorando, cara. Você vê duas pessoas se beijando, dois homens se beijando. Eu lembro, cadê a Bia? Eu lembro da pregação que a Bia fez lá na quarta-feira, até hoje, Bia, da bandeira que a gente deve ter, né? Jeová Nissi, né? É a bandeira, posicionamento que nós devemos ter. Quando essas coisas surgem, quando esses papos surgem, quando certas brincadeiras surgem, que a gente tem que chegar e falar assim: cara, que é isso que você está falando? Você era para estar chorando, você não era. Porque o Senhor é a nossa bandeira. E como até a Bia falou naquela quarta-feira, a bandeira ela ia à frente daquele povo, dos guerreiros. As pessoas sabiam a quem aquele povo pertencia. Irmão, quantos de vocês no trabalho de vocês, ou na escola, ou na faculdade, aquelas pessoas sabem a quem vocês pertencem? O mundo precisa saber a quem você pertence, a quem nós pertencemos. E uma das nossas maiores, assim, acho que uma das nossas maiores bandeiras que a gente precisa ter, uma coisa que o Senhor falou algumas vezes lá, várias vezes lá no Antigo Testamento, quando Ele fala assim: eu não quero sacrifício, eu estou cansado do sacrifício. Muito sacrifício é muito pecado, mas Ele fala assim: eu quero que você cuide do órfão da tua. Semana retrasada, minha cunhada faleceu. No mesmo dia que ela faleceu o Jardel, que é o primo do Eli, um amigo nosso, amigo de infância nosso. Depois do falecimento, essa semana eu vi uma postagem da esposa dele, e na postagem dela, ela falava assim, porque eu acho que a mãe dela também faleceu, ela falava assim: mãe, aonde a senhora está? Porque eu estou me sentindo só. Vocês estão entendendo? Não, você tem que chorar com isso. Olha só, esse rapaz deixou duas crianças. A igreja teve lá, alguns pastores estiveram lá enquanto ele estava doente, mas quando ele morreu, e agora? É muito fácil a gente levantar, falar certas coisas da boca para fora. Precisamos ser, a palavra precisa ser encarnada, amém? Então nós temos por referência de religiosidade sempre o que é a Igreja Católica. E a gente fala às vezes da Igreja Católica como se a gente fosse o supra-sumo dos santos de Deus. Porém, muitas igrejas que se dizem evangélicas são piores. Muitos de nossa comunidade estão parecendo samaritanos. Sem perceber, deixamos nos influenciar pelos costumes mundanos de um povo não cristão. Acostumamos com os prazeres e conforto do mundo que nos afastam do Senhor. Assim como os povos escravizados se acostumaram com o cativeiro, nós estamos parecidos. Lá em Êxodo 16, no versículo 3, falam assim, não precisa abrir não: disseram-lhe os israelitas: quem dera como o Senhor nos tivesse matado no Egito, lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome esta multidão. Esse povo não conseguia compreender o que estava sendo feito com eles. Eles não conseguiam compreender a grandeza. Nós só reclamamos, não conseguimos enxergar a grandeza do que Deus constantemente faz por nós. E pior, muitos de nós não conseguem enxergar a grandeza maior do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não valorizamos. Alguns talvez reclamem e falem, como eu disse aqui agora, melhor seria ter ficado em casa. Eu nem acredito que hoje aconteceu isso não, mas já tivemos retiro que aconteceu isso.
Que melhor queria de repente ter ficado em casa, no ar-condicionado, assistindo TV, do que estar aqui para sentir esse calor. E continuamos a não enxergar o que Deus está fazendo conosco nesse lugar. Se você acha que Ele não está fazendo com você, olhe para o lado e veja o que está fazendo com seu irmão. E aprenda de Jesus o que você consegue, que o que você consegue de resultado é o melhor alimento e conforto que você pode ter. Então no versículo 24, continuando, Deus é Espírito. Olha só. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, é necessário que o adoremos em espírito. Paremos de adorar o Senhor de forma vazia e rotineira. Porque aonde estivermos e nos humilharmos e buscarmos, ali Ele se apresentará a nós. Aproveitemos o que Ele nos dá. A nossa vida é curta, irmão. Somos como um sopro. Não levamos nada dessas coisas que temos nos apegado. Quando eu estava vendo a minha cunhada lá, minha cunhada era cheia de vida. Do nada vai para o hospital com cólica, achando que era só uma cólica menstrual. Minha sobrinha vai em casa para pegar roupa para ela quando volta. Um cara do corredor fala para ela, aquela moça que estava contigo faleceu. E ela ficou assim, ninguém esperava que ela fosse correr. E quando ela me ligou, eu não me assusto com essas coisas. Quando ela me ligou e falou assim, tio, que foi? A Kátia morreu. Eu falei, o quê? Irmãos, no Natal eu preguei, minha esposa está aqui, ela pode, tudo bem que a esposa, né? É mentira? Mas no Natal, sabe o que eu preguei para minha família no Natal, gente? Eu cheguei para o meu irmão, falando do Jardel, que a gente já sabia, o médico tinha avisado do Jardel, aquele que eu falei antes que ia falecer. Eu falei, olha, irmão, quem tem controle sobre sua vida é o Senhor. Nós estamos aqui, mas qualquer um de nós pode morrer antes de você. Eu falei isso no Natal. E eu estava com o Celso lá, né, no sepultamento e vendo ela sendo colocada numa cova rasa, terra jogada sobre ela. Irmãos, uma das piores coisas é você ver as roupas, as coisas dela. Ela tinha cerca de 100 pares de sapatos. Ela tinha diversos vestidos. Tinham vestidos que ela não tinha usado. Não tinha usado. Aí você se lembra daquela palavra, louco. Esta noite pedirão a sua alma. E para quê e para quem você está guardando isso? E o pior é você ver até pessoas da sua família, tudo bem que eram jovens, crianças. Eu quero a roupa de ginástica dela. Eu quero. Vocês estão entendendo as implicações de uma morte? Irmãos, não somos nada, somos um sopro. Você está preocupado com o quê? Versículo 25, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Vocês já imaginaram isso? O próprio Jesus se revelando a nós? Essa mulher era tão humilhada por ser mulher, por ter tido vários maridos, por ser samaritana, tudo de ruim estava nela. Uma mulher que talvez tivesse tudo realmente para não acreditar, mas até em Deus, acreditar que Deus se importasse com ela. Mas foi justamente para essa mulher que ele se revelou. E talvez seja bom você se lembrar que em vários momentos lá, se você lê o Evangelho, reis perguntavam a ele, fariseus perguntavam a ele, governador Pilatos perguntou a ele, perguntava se ele era o Deus, se ele era o Filho de Deus, e ele falava que tu o dizes. Para essa mulher, ele chega e fala, sou eu. Ele se revelou àquela que talvez nenhum de nós pudesse revelar qualquer coisa. Que nenhum de nós talvez desse atenção para essa mulher. Você já imaginou? A gente está aqui adorando a Deus, nós fazemos tudo, cantamos um louvor lindo, maravilhoso. Aí tem uma senhorinha ali toda, sabe, humilde, sofrida, com feridas, eu não sei. Aí a gente está aqui adorando e de repente você vê Jesus chegando e lá honrar ela, não a nós. E ó, um homossexual ali parado.
Aí você, Jesus vai se apresentar homossexual? Em todo momento da Bíblia, você só vê se apresentando aos pecadores. Jesus, e a gente que é tão às vezes duro com pecadores, a gente que vem de uma igreja, que quando alguém que passava o tempo todo, vamos evangelizar, a igreja em si, né? Vamos evangelizar em tal lugar, vamos lá evangelizar para as prostitutas, para os homossexuais, para os adultos, vamos falar de Jesus, mas quando um da igreja cometia umzinho, era excluído. Dá para entender isso? Jesus, se você ler o Evangelho, você vai ver que ele era duro com os religiosos, mas ele disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, no versículo 27, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Eles realmente sabiam que ele era o Cristo, né? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Olha só o ponto que a gente tem que aprender com essa mulher. O pouco tempo que ela teve com o Senhor, o pouco que ele falou dela, tudo que ela viu nele, meu irmão, ela esqueceu até da água que ela foi buscar. Ela largou o cântaro e voltou correndo, porque ela queria falar para todo mundo: olha, aquele Cristo, aquele que vocês estavam esperando, que a gente estava esperando, ele está aí, eu acho que é ele. E se você está aqui e esse retiro é maravilhoso e ele é perfeito, sua vida está sendo transformada e você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, o que te impede de você voltar para o seu lugar e ir falar para as pessoas: olha, eu encontrei o Senhor, aquele que vocês querem encontrar e que vocês muitas vezes nem sabem o que querem. Ela não quis saber nem mais daquela água, ela agora queria saber da água viva que ele falou. Ela sede, ela não estava sentindo mais. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aí já era, aqueles homens saíram da cidade, ouviram ela, e você vê aí que há um direcionamento do Espírito. Porque se não houvesse um direcionamento do Espírito, não que o Espírito habitasse nela, porque ainda não havia isso, porque o Senhor ainda não tinha ido, mas se não houvesse um direcionamento do Espírito, ninguém ia ouvir o que aquela mulher ia falar. Mas foram. E aquela mulher havia sido curada da sua religiosidade. Ela correu para levar a esperança para o mundo dela. Aquele mundo que ela vivia, o Espírito com certeza a guiou. Eu pedi também naquele momento atrás para vocês me lembrarem que resultado é aquele que se consegue, que é o melhor alimento, que é o melhor conforto que se pode ter. Mas lá na frente eu não falei que eu ia pedir até vocês me lembrarem. E peço para me lembrar. Lembra, mano? Acho que eu vou lembrar. Que resultado é esse? Olha que coisa maravilhosa. Qual é o melhor alimento que podemos ter, pastor? Fala assim para mim. Qual é o melhor alimento que podemos ter, pastor? Qual é o melhor alimento que podemos ter, pastor? Parece até um exército. Então vamos lá para o versículo 31 e a gente vai entender. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, eles pareciam ela, olha só, não havia diferença deles com ela, eles não estavam entendendo o que ele estava falando. Eles falaram assim: ué, será que alguém trouxe comida para ele? Por que você não está mais com fome? Eles estavam agindo como ela. E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A melhor comida não é aquela que está em casa, irmão. Não é essa que estamos comendo, apesar de estar muito boa. Não é essa. Mas o que deve nos saciar, irmãos, o que deve saciar a nossa fome, sabe? É o fato da gente estar cumprindo a obra que Deus separou para a gente. É o fato de você estar aqui e eu ontem ver o Leandro ali, o Espírito Santo sobre ele, o chamado dele incomodando ele, incomodando o Marcelo. É isso que nos alimenta, irmão.
É isso. A gente precisa compreender isso. É o que acontece com o outro, não é o que acontece contigo. Se você veio aqui e o Senhor não se apresentou diretamente a você, como muitas vezes a gente quer, compreenda, Ele está se apresentando a muitas pessoas que nunca tiveram essa oportunidade. Ele está, eu lembro de um dia que eu tive num sítio aqui perto, em que a gente foi, tinha um toboágua, tinha uma piscina e eu era de uma outra igreja, tinha um senhor de uma comunidade lá que era simples, e ele sentou do meu lado na piscina, e ele chegou e falou assim para mim: Moisés, esse é o dia mais maravilhoso da minha vida. Olha a referência, irmão. Vocês, talvez alguns de vocês tenham a oportunidade de viajar, de ir para Búzios, para os Estados Unidos, para os Cambau. Mas esse homem, para ele ali, está naquela piscina, talvez como alguém aqui, talvez alguém que esteja aqui hoje, uma criança que esteja aqui hoje, esteja orando dentro dela sem saber assim: tomara que não acabe esses 4 dias, porque eu vou ter que voltar para a minha realidade lá, e aqui está maravilhoso. Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra no coração das pessoas. Se não é no teu, alegre-se porque é no outro. Então o Senhor, ele estava sentindo-se saciado. Não havia mais fome para ele. Sabe por quê? Porque ele havia cumprido a obra que o pai dele tinha para ele naquela terra de Samaria. Ele cumpriu. Vocês não dizem, versículo 35, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abra os olhos e vejam os campos, estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram sofrer o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com eles. Olha como mudou. Os samaritanos insistiram: fique com a gente por mais 2 dias. Por causa de sua palavra, muitos creram. Abram em Atos 8, versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Repare, quando a multidão ouviu Filipe, sabe por que essa multidão ouviu Filipe? Filipe estava colhendo o que Jesus já tinha plantado lá atrás, senão ele não seria nenhum. Graças à obra que Jesus cumpriu em Samaria, não só aquela mulher, mas muitos foram curados e continuaram levando esperança àquele lugar. Graças à obra que Jesus cumpriu em Samaria, ano mais tarde, Filipe prega em Samaria e a multidão para ouvi-lo. Filipe colhe o que Jesus havia plantado. Aplauda esse Deus maravilhoso. Adoremos Jesus em espírito e verdade, porque só Ele é digno do nosso louvor. Fiquem de pé, em nome de Jesus.